Eu não sou uma pessoa extravagante, percebes? Assim começa a confissão arrepiante de Ali MacGraw, a estrela que incendiou Hollywood nos anos 70, no auge do glamour, com a crítica a seus pés e um marido poderoso, ela tinha tudo. Mas, nos bastidores, uma força mais sedutora e perigosa do que qualquer roteiro de cinema já estava em movimento. Não foi um mero escândalo, foi uma implosão calculada. Uma escolha que destruiria não só seu casamento e silenciaria sua carreira brilhante, mas a faria desaparecer completamente do mapa. Como uma mulher tão visível pode simplesmente evaporar, deixando para trás um rastro de perguntas sem respostas? Preparem-se, a história que ela agora partilha é tão reveladora quanto assustadora, e começa com uma batida que você jamais esquecerá. Na vibrante tapeçaria de Hollywood dos anos 70, Ellie McGraw emergia como uma figura de inquestionável brilho. Com sua beleza natural e carisma autêntico, ela não era apenas mais um rosto bonito. Era uma força da natureza que conquistava corações e telas. O sucesso estrondoso de Love Story, onde sua performance cativou milhões, a catapultou para o estrelato, tornando-a um ícone cultural da época. A aclamação da crítica era unânime e a Paramount, uma das maiores potências do cinema, via nela uma joia rara. Sua vida pessoal parecia igualmente dourada, casada com Robert Evans, o carismático e poderoso chefe de estúdio que, de muitas formas, encarnava o próprio espírito de Hollywood. Tudo em sua órbita irradiava perfeição: a fama, o reconhecimento, um lar estável e a promessa de uma carreira que parecia não ter limites. Era neste cenário de glória e estabilidade que o destino, traiçoeiro e sedutor, teceu a sua teia. A vida de Ellie McGraw, meticulosamente construída e aparentemente inabalável, sofreu uma reviravolta irreversível no dia em que Steve McQueen entrou em seu mundo. A química entre eles, inegável e quase palpável, surgiu durante as filmagens de The Getaway, um filme que, ironicamente, se tornaria o gatilho para a sua própria fuga da realidade. McQueen não era apenas um colega de elenco. Ele era uma força magnética, intensa e imprevisível. Em suas próprias palavras, Ali admitiu mais tarde: no segundo em que o vi, soube que ia meter-me em problemas graves. Ele possuía uma energia perturbadora, um magnetismo puro que atraía as pessoas sem esforço, prometendo uma liberdade e uma intensidade que, paradoxalmente, a levariam à sua própria prisão dourada. Ali McGraw, outrora a epítome da atriz que tinha tudo, encontrava-se num vórtice de emoções para o qual nenhuma das suas experiências passadas a tinha preparado. A ligação com Steve McQueen no set de The Getaway, em 1972, foi mais do que imediata. Foi inegável, uma corrente elétrica que percorreu a sua vida. O que se seguiu não foi uma consideração racional ou uma ponderação de prós e contras. Pelo contrário, ele descreveu a sua decisão de deixar Robert Evans não como um cálculo lógico, mas como uma rendição visceral à paixão e a uma curiosidade avassaladora. Simplesmente larguei tudo e fui com Steve, confessou ela, uma frase que ecoa a profundidade de um desejo de libertação e de uma busca por algo mais cru e autêntico que a vida de Hollywood, por mais glamourosa que fosse, não conseguia oferecer. McQueen representava perigo e autenticidade, qualidades que a sua vida cuidadosamente refinada em Hollywood parecia não possuir. Na sua percepção, ele prometia uma existência menos filtrada, mais real. Essa busca, no entanto, veio com um preço avassalador. O seu casamento com Robert Evans, um pilar de estabilidade e uma ponte para o sucesso contínuo, foi sacrificado sem hesitação. A carreira que estava a atingir o seu auge, com a aclamação de Love Story ainda fresca,
na memória do público e da crítica, foi colocada em segundo plano, depois abandonada. Para Ali, a escolha não era um mero caso, era uma redefinição radical da sua própria existência, um salto de fé para um desconhecido que prometia a intensidade que a sua alma ansiava. Casaram-se em 1973 e, à primeira vista, Ali e Steve pareciam o casal de Hollywood perfeito. Ele, o herói de ação taciturno e rebelde. Ela, a mulher bonita, intensa e introspectiva. A sua imagem pública era de pera a de um par invencível, um ícone de estilo e paixão. As manchetes dos tabloides celebravam o seu amor ardente, e o mundo observava com fascínio a união de duas das suas estrelas mais magnéticas. No entanto, por trás das portas fechadas de sua vida privada, uma corrente emocional mais complexa e perturbadora já começava a fluir, invisível ao olhar público. A química que os unira no ecrã transformou-se numa obsessão para Ali e, eventualmente, como o tempo viria a provar, na sua ruína. A profunda paixão que levou Ali a fazer escolhas tão drásticas trazia consigo sementes de um sacrifício pessoal que ela, na altura, mal conseguia compreender ou nomear. A sua percepção era obscurecida pela intensidade do momento, pela promessa de uma nova identidade ao lado de McQueen. Mas, ao deixar o seu marido e a sua carreira promissora para trás, Ali não estava apenas a seguir o seu coração, estava a iniciar uma transformação lenta, mas segura de si mesma. Ela estava a moldar-se para um amor que exigia tudo, e as consequências dessa entrega total seriam muito mais profundas e dolorosas do que ela poderia ter imaginado nos seus dias de fervor inicial, marcando o início de um caminho de autoapagamento que a levaria a questionar tudo o que ela era e tudo o que ela se tornaria. O que começou como uma paixão avassaladora rapidamente se transformou numa imersão profunda no mundo de Steve McQueen, um universo tão magnético quanto complexo. Inicialmente, a vida de Ali com McQueen em Malibu parecia a concretização de um sonho. Longe do escrutínio implacável de Hollywood, o casal encontrou um refúgio idílico descrito por Ali como um porto seguro e acolhedor. Os dias passavam numa tranquilidade despretensiosa, com manhãs descalças na areia, churrascos improvisados ao pôr do sol e noites de observação de estrelas. Ali recordaria estes primeiros tempos com uma ternura agridoce, vendo neles um período de genuína felicidade e isolamento, onde parecia ter encontrado algo autêntico e sem filtros. No entanto, por trás da fachada de serenidade, um desequilíbrio sutil, mas insidioso, começava a minar as fundações dessa nova vida. O anseio de McQueen por controlo, uma característica enraizada em sua própria história, estendia-se a cada aspecto da sua existência, desde o ambiente doméstico até as nuances dos relacionamentos. Ele, que havia renegado o estilo de vida de celebridade, impôs uma privacidade férrea que, para Ali, rapidamente se tornou uma jaula. Mas não era apenas solidão que ele procurava, era submissão. Ali, numa tentativa desesperada de fazer a relação funcionar, adaptou-se com uma devoção quase cega. Ela brincava com um sorriso forçado, que se tornou a cozinheira, a empregada de limpeza, a mulher simples ao extremo, moldando-se à imagem que ele parecia exigir. A sua vida anterior, repleta de roteiros, ensaios de moda e aparições públicas, foi completamente erradicada. Os custos emocionais desse isolamento autoimposto e dessa perda de identidade começaram a manifestar-se dolorosamente. O pitoresco mundo de Malibu, longe de ser um santuário de paz, transformou-se num campo de batalha emocional. A possessividade inata de McQueen, a sua volatilidade imprevisível
e o crescente abuso de álcool criaram um ambiente de tensão constante. O que antes eram noites tranquilas transformaram-se em discussões acaloradas, impasses emocionais e um afastamento gradual. Ali confessou que ambos bebiam em excesso, e essa dependência mútua do álcool agravava a comunicação, aguçava os ânimos e criava um ciclo vicioso de conflito e ressentimento. A casa de praia, que deveria ser um refúgio, tornou-se o palco onde ambos se perdiam em papéis que já não refletiam a sua verdade, uma paródia sombria do que haviam prometido um ao outro. A chave para entender a complexidade de Steve McQueen e o impacto que ele teve na vida de Ali reside em sua infância profundamente traumática. McQueen, o ícone de Hollywood com um olhar de aço e papéis antissistema, que capturou o espírito rebelde de uma geração, era, na verdade, um homem profundamente marcado por uma vida inteira de abandono emocional. Seu pai desapareceu quando ele era apenas um bebê, e sua mãe, alegadamente instável e alcoólica, o enviou para viver com parentes antes de interná-lo em um reformatório para meninos problemáticos. Essas experiências formativas deixaram-no com cicatrizes emocionais duradouras, incluindo uma desconfiança generalizada da intimidade e uma necessidade instintiva e avassaladora de controlar o ambiente ao seu redor. Ali, mais tarde, descreveria essa bagagem psicológica como a armadura emocional que McQueen usava, algo que ela inicialmente confundira com mistério e independência, mas que, na verdade, era uma barreira impenetrável. A imprevisibilidade e as mudanças abruptas de humor de McQueen deixavam ali constantemente em estado de alerta. Embora ela admirasse sua força e convicções, também se deparava com o seu lado mais sombrio, a desconfiança, o ciúme e o afastamento emocional. Sempre houve um elemento de perigo nele, disse ela a People em 2018. O charme de bad boy de McQueen, que tanto contribuía para seu apelo público, era perturbador na vida privada. Ali se viu aprendendo a manejar o humor dele, adaptando suas palavras e comportamentos para evitar desencadear suas inseguranças. Amá-lo não era um ato espontâneo de afeto, era um cálculo emocional constante, uma dança delicada em que ela precisava antecipar cada passo para evitar a queda. À medida que a relação amadurecia, McQueen tornava-se ainda mais controlador. Antes de se casarem em 73, ele insistiu em um acordo pré-nupcial, um sinal claro de suas prioridades e sua necessidade de manter o controle. Mais tarde, ele a encorajou veementemente a abandonar sua carreira de atriz, o que Ali fez. Essas exigências não eram meros pedidos, eram tentativas de exercer controle sobre a vida dela, nascidas de um medo profundo e obscuro de ser vulnerável ou ofuscado. Fiz-me menor por ele, confessou Ali a Closer Weekly. Ela comprometeu sua carreira e sua voz para apaziguar um relacionamento que não tolerava a igualdade. Para McQueen, o controle era uma forma de proteção. Para Ali, foi um lento apagamento de sua identidade, uma troca de partes de si mesma pela sobrevivência emocional. Com o tempo, Ali começou a perceber que a presença dominadora de McQueen servia como disfarce. Por trás de todo o seu carisma bombástico, havia um homem aterrorizado pelo abandono, pela rejeição, que, ironicamente, o levava a afastar as pessoas. Ela via um homem ferido e nunca verdadeiramente curado. Essa percepção trouxe alguma compreensão, mas não aliviou o fardo de viver ao lado dele. O amor deles era apaixonado, mas nunca seguro ou libertador, tornando-se um exercício emocional constante para Ali. Essa constatação chegou tarde demais para salvar o que quer que fosse, mas foi uma verdade que continuaria a influenciar a forma como ela processava os anos que passaram juntos, muito depois de ele ter partido.
O sacrifício de Ali pelas exigências de McQueen foi monumental. No auge da fama, Ali MacGraw tinha o mundo a seus pés. Após suas aclamadas atuações em Goodbye Columbus e Love Story, ela era uma das atrizes mais queridas e lucrativas de Hollywood. No entanto, quando Steve McQueen entrou em sua vida, ela se viu em uma encruzilhada: paixão pessoal versus propósito profissional. McQueen, embora admirasse o talento de Ali, deixou claro que não queria compartilhar o protagonismo. Ele não queria que eu trabalhasse, revelou Ali, um limite que alterou o equilíbrio de poder desde o início. A escolha era clara: manter sua carreira ascendente ou desistir dela para se encaixar no molde da parceira ideal de McQueen. Ali tomou sua decisão de forma rápida e total. Não só abandonou o casamento com Robert Evans, que havia apoiado seu talento, como começou a recusar propostas de filmes e a se afastar da máquina de Hollywood que estava começando a abraçá-la. Optou por se dedicar à vida doméstica, priorizando as necessidades de McQueen e criando seu filho, Josh. Interpretei uma cozinheira, uma empregada de limpeza, uma mulher simples ao extremo, recordou. Essa transformação não era apenas uma adaptação a um estilo de vida mais tranquilo. Era uma abdicação de sua independência para fazer o relacionamento funcionar, custando-lhe sua criatividade, independência e autoexpressão. A erosão do casamento de Ali MacGraw e Steve McQueen havia atingido um ponto irreversível muito antes do seu fim formal. Em 1977, a ruptura legal ocorreu, mas os anos de tensão, desconfiança e danos emocionais já haviam se acumulado, criando uma ferida profunda que o divórcio por si só não conseguiria curar. Ali estava emocionalmente exausta, uma sombra da mulher vibrante que outrora fora. Eu me transformei na versão da mulher que ele achava que desejava, refletiu ela, uma admissão dolorosa que sublinhava o quanto ela havia se distanciado de sua identidade autêntica. Apesar de seus esforços para apaziguar a natureza controladora de McQueen, as exigências emocionais do relacionamento tornaram-se excessivas. O vínculo outrora magnético tornara-se insustentável. Deixar McQueen não era apenas terminar um casamento. Tratava-se de resgatar o pouco que restava de si mesma, a menina dos olhos de Hollywood que agora estava desempregada e tinha, em grande parte, esquecida por uma indústria que havia seguido em frente. Ela havia colocado suas ambições criativas em espera para se tornar esposa e mãe sob os termos de McQueen, um sacrifício que agora pairava sobre ela como um espectro. A separação trouxe um alívio temporário, uma pausa da turbulência constante. No entanto, essa trégua foi abruptamente interrompida pela sombra da doença de McQueen. Em 1979, Steve foi diagnosticado com mesotelioma pleural, um câncer raro e agressivo comprovadamente relacionado à exposição ao amianto. McQueen buscou tratamento no México após esgotar as opções nos Estados Unidos. A notícia de sua doença terminal chocou o mundo, mas para Ali foi mais do que apenas a perda iminente de um ex-marido. Foi o prenúncio de um ajuste de contas emocional ainda mais profundo e inevitável. A morte de Steve McQueen em novembro de 1980, aos 50 anos, foi um evento cataclísmico na vida de Ali. O fim abrupto de um homem que viveu com a mesma intensidade com que aproveitava a fama deixou para trás não apenas um legado cinematográfico impressionante, mas também um rastro de assuntos emocionais inacabados, especialmente para Ali MacGraw. Mesmo após o divórcio em 1978, a morte dele a afetou de uma forma que a surpreendeu. Nunca houve um verdadeiro encerramento, ela diria mais tarde, capturando a dor das palavras não ditas e dos sentimentos não processados. Esta declaração profunda atestava o vazio emocional que permaneceu quando ele se foi, um vazio que nenhuma terapia ou tempo havia preenchido completamente.
Apesar da turbulência do casamento, Ali nunca negou a profundidade do seu amor por McQueen. O relacionamento deles havia sido intenso, excitante, mas também desequilibrado e doloroso. A morte dele desencadeou não apenas tristeza, mas uma cascata de emoções não resolvidas que ela havia enterrado profundamente. Havia culpa pelas concessões que fez, tristeza pelas partes de si que havia perdido e uma confusão persistente sobre o homem que podia ser tão terno quanto aterrorizante. Ela estava tão apaixonada por ele, admitiu, mesmo reconhecendo o dano que o amor havia causado. Essa complexidade emocional, o amor entrelaçado com o arrependimento, a assombrou após a morte dele. De muitas maneiras, a morte de McQueen a forçou a aceitar o custo real de seu relacionamento. Não se tratava apenas de perder um homem, mas sim de perder ilusões, de desfazer a imagem que ela havia construído de si mesma em relação a ele. Ali havia acreditado que seu relacionamento, por mais caótico que fosse, poderia ser reparado ou compreendido com o tempo. O Justice. A morte de McQueen fechou essa porta para sempre, eliminando qualquer esperança de reconciliação ou de uma compreensão mútua que pudesse trazer paz. Ela começou a refletir não apenas sobre quem ele era, mas sobre quem ela havia se tornado em sua presença. Fiz-me desaparecer naquele casamento, disse ela, uma frase que ressoa com a profundidade da sua perda de identidade. Essa declaração foi uma lente brutal através da qual ela começou a avaliar as partes de si mesma que havia desistido para estar com ele. Por muitos anos depois, McQueen pairaria em sua vida como um fantasma, não de um romance idealizado, mas de uma lição amarga sobre o amor e a identidade. Com o luto pesado e um profundo senso de identidade fragmentada, Ali foi deixada em uma espiral descendente. A depressão e o alcoolismo se instalaram, enquanto as camadas de repressão emocional e de autossacrifício se somavam ao fardo. A ausência da presença dominante de McQueen a deixou sozinha com um vazio profundo, resultado de anos dedicados a agradar, a adaptar-se e a fazer ginástica emocional para preservar o amor a todo custo. Ela confessou que sua tristeza pela morte de McQueen trouxe uma nova camada de ajuste de contas, confrontando-a com verdades que havia evitado. A consciência dolorosa e libertadora de como sua necessidade de ser amada afastava rotineiramente de si mesma se tornou a pedra angular de sua cura. Nesse ponto de crise existencial, Ali MacGraw tomou uma decisão crucial que marcaria o verdadeiro início de sua recuperação. Ela foi para o Barry Ford Center. Essa escolha não foi apenas sobre lidar com seu vício, foi sobre desvendar a necessidade de validação que moldou grande parte de sua vida anterior. Foi o começo de um confronto direto com padrões enraizados que governaram sua vida emocional e cultural por décadas. Aqui, ela começou a lidar não apenas com seu vício em álcool, mas também com todos aqueles anos de abandono emocional, seu vício de amor e a perda de si mesma que caracterizaram seu relacionamento com McQueen. Essa foi a implosão controlada que permitiu a reconstrução, o ponto zero de onde a verdadeira Ali MacGraw começaria a emergir. A morte de Steve McQueen, embora um evento trágico, serviu como um catalisador brutal e necessário para a libertação final de Ali, forçando-a a embarcar em uma jornada interior que ela nunca teria concebido de outra forma. Com a tempestade do luto e da devastação emocional começando a diminuir, Ali MacGraw embarcou na mais desafiadora de todas as jornadas, a redescoberta de si mesma. Nos corredores silenciosos do Barry Ford Center, ela iniciou um trabalho profundo de autoanálise, desvendando as camadas de uma identidade que havia sido cuidadosamente moldada, e em grande parte suprimida,
para se adequar às expectativas de Steve McQueen. Em retrospectiva, Ali admitiu ter criado uma versão de si mesma que acreditava que McQueen atrairia, uma fachada que obscurecia sua verdadeira essência. Essa supressão não ocorreu apenas durante o casamento, mas persistiu nos anos difíceis que se seguiram, enquanto ela lutava para lidar com a vida após o fim do relacionamento e a perda de seu grande amor. O desgaste emocional do relacionamento havia sobrevivido à própria relação, deixando um rastro de confusão e autoquestionamento. A sua carreira, há muito estagnada e esquecida pela indústria que ela havia abandonado, não oferecia mais um rumo ou uma âncora externa. O vazio que antes era preenchido por roteiros, aplausos e a energia de Hollywood agora era um silêncio ensurdecedor. Foi no Barry Ford Center, em 1985, que Ali enfrentou a verdade mais crua sobre si mesma. O que começou como o tratamento para o alcoolismo rapidamente se transformou em uma experiência muito mais profunda e séria, um confronto direto com padrões enraizados que governaram sua vida emocional e cultural por décadas. Ali percebeu que sua necessidade de agradar, de ser amada, vinha de raízes profundas na infância. Crescendo com um pai alcoólico e temperamental, em uma família muitas vezes instável, ela aprendeu a acreditar que seu valor estava intrinsecamente ligado à manutenção da paz e à convivência a todo custo. Essa pedra angular de sua cura foi a dolorosa, mas libertadora consciência de como sua busca incessante por validação a afastava rotineiramente de sua própria verdade. A década de 1990 marcou uma virada decisiva. Sair de Hollywood não era um retiro passivo, mas uma retomada ativa de sua vida. Ali se mudou para Tezuque, Novo México, uma aldeia pitoresca ao norte de Santa Fé, onde a beleza natural e a privacidade se tornaram seus novos alicerces. Este lugar oferecia o oposto dos holofotes de Hollywood: vastos céus abertos, uma comunidade criativa e a serenidade da natureza. Rodeada por essa nova realidade, Ali começou a reconstruir-se. Ela cuidava do jardim, dedicava-se a práticas espirituais e encontrou um novo propósito. O sucesso não era mais medido por aplausos e manchetes, mas pelo autorrespeito e paz interior. Onde antes parecia ter se perdido para sempre, a vida a conduziu a um lugar que ela nunca imaginaria, uma cura que transcendia os limites do que Hollywood oferecia. Nesse novo capítulo, Ali McGraw vive uma vida definida não pelo estrelato ou pelo escândalo, mas pela tranquilidade e pela intenção. Estou muito envolvida com a comunidade. Tenho uma vida que me faz feliz, disse ela em uma entrevista à Closer Weekly em 2024. Seus dias agora giram em torno de paixões genuínas: pintura, o bem-estar animal e a reflexão espiritual. Na tranquilidade do deserto, ela aprendeu a ouvir-se novamente, a sintonizar-se com sua própria voz interior, que havia sido silenciada por tanto tempo. Essa transformação não foi instantânea, foi o resultado de décadas de terapia, introspecção profunda e conquistas difíceis. Sua recuperação do vício incluiu muito mais do que a sobriedade. Implicou desvendar a necessidade de validação que moldou grande parte de sua vida anterior. A Ali McGraw, que emergiu dessa jornada, era fundamentalmente diferente. Ela havia confrontado o quadro emocional não resolvido de sua infância e a forma como McQueen, apesar de todo o seu ou do seu carisma, encaixava-se perfeitamente nesse padrão. Mas com a idade e a clareza veio a capacidade de ver seus próprios padrões e de se libertar deles. A supressão da liberdade de expressão, que acompanhava as restrições à interação com o exterior impostas por McQueen, foi substituída por uma nova autenticidade. A dinâmica da relação, antes uma supressão emocional despertada pela intensidade da paixão,
agora era compreendida como um mecanismo de autoproteção falho. A mulher que antes desapareceu dos ecrãs de Hollywood, presa nas sombras das exigências de um homem cuja dor exigia apaziguamento constante, emergiu. Ela compreendeu como a perda de identidade ocorrera e, através da terapia e da análise de sua vida, conseguiu perceber os padrões que a levaram a um compromisso tão total. Finalmente, começo a sentir-me confortável por estar a usar o fato certo, na minha própria pele, refletiu ela, sinalizando que finalmente havia ultrapassado a necessidade de ser qualquer outra pessoa. Steve McQueen permanecerá para sempre parte de sua história, mas não a definirá mais. Ela fala dele com uma honestidade rara, sem romantizar o passado, mas lamentando a perda com compreensão e discernimento. Sua Mortal Triste, um termo para seu grande amor trágico, tornou-se um ponto de virada para a compreensão de si mesma. Segundo muitos relatos, o fim daquela relação marcou o início de sua vida real, uma vida em que ela podia estar presente sem ser representada. Um amor que não exigia sacrifícios, nem se escondia na sombra de outra pessoa. A jornada de Ali McGraw é um testamento comovente à resiliência indomável do espírito humano. Ela nos ensina que o amor verdadeiro não deve exigir sacrifícios totais, nem nos aprisionar à sombra de outra pessoa, a ponto de perdermos nossa própria essência. É uma celebração poderosa de encontrar a paz na sua própria pele, aceitando o passado e abraçando um futuro autêntico, definido por seus próprios termos. Se esta história sem filtros de amor, perda e redescoberta tocou a sua alma como tocou a nossa, convidamos você a se juntar à conversa. Deixe o seu comentário abaixo e partilhe as suas reflexões mais profundas. Qual parte da jornada de Ali a surpreendeu mais? O que podemos aprender juntos com esta revelação?